Quando existe uma gratuidade do Cristo para com os devotados à sua obra, tanto em termos de dom, quanto de potencial, latência, que é um energético, isso vai dizer que quando eu movimento isso numa direção para fazer acontecer um efeito benéfico a partir desse esforço, desse know-how, isso estará a pedir de mim gratuidade. E uma doação importante. Certa feita, alguém havia relatado que tinha ido numa numeróloga e pagou, dada a sessão, para saber o que havia vivido no pregresso, em vida passada que se foi. E ela fez uma participação numa sessão desse jaez, aparentemente a curiosidade pela curiosidade, e acabou tornando mais complexa a sua percepção e compreensão do seu trajeto até aqui. Houve um caso relatado na mídia há um tempo atrás de uma moça que tinha o costume de ir numa cartomante que fazia a leitura de carta e o movimento de pedra. E de tanto fazer a frequentação neste tipo de sessão, que era cobrado cada qual, ela avultou uma dívida cujo montante não teve condição de liquidar, e na desesperação acabou se envolvendo numa teia criminosa para absorver recurso amoedado e usar para pagar essa moça que a estava ameaçando pela dívida voltada em aberto. Certa feita o Chico comentou que se ele for em alguma agremiação espírita, aonde for, participar de um momento, seja para a leitura do Evangelho, para uma preleção, para a própria prece na rede oracional, e que vier alguém cobrando aquela entrada e aquela participação, ele se levanta, tira do bolso o dinheiro que tiver, coloca sobre a mesa e vai embora. E isso tem a ver com os enleios dividosos que a prática de cobrar por algo que não me pertence implica, sem contar
o infiltração de obsessor, visto que o espírito superior, ele não vai participar de um momento comigo para usar, seja minha voz, seja o meu raciocínio, seja a minha energia de cura, para auxiliar alguém, caso perceba que eu estou fazendo uma cobrança por aquilo. A começar por não me pertencer àquilo que está acontecendo de benefício na direção do outro. E porque, da mesma forma que eu tenho sido agraciada pelo Cristo há mais de 2000 anos, de graça, preciso reverberar isso no meu entorno gratuitamente. Caso eu deseje fazer um comércio com essas possibilidades, eu vou entrar num arrolo obsessivo em que o espírito inferior vai ter campo para proliferar, porque o espírito superior se retira e com uma complicação debitosa, visto que eu estou dando uma permissão de ação na minha vida, antes de chegar em alguém, aquilo que foi remetado. Em Saúde Mental, Relatos do Dia a Dia de um Psiquiatra Espírita, Jaide vai comentar do caso de uma senhora que havia descoberto em si uma diretiva para dar um conselho acertado, um encaminhamento correto, dispensar um auxílio ditoso. E, em se percebendo no possuimento dessa movimentação energética, ela que estava ali numa casinhola que precisava reformar e em vendo o afluxo de pessoas na sua direção, querendo a ajuda que vertia dela, intentou cobrar a sua consulta. Daí o consulente chegava, ela havia providenciado um quartinho no fundo, onde transubstanciou numa sala de atendimento aquele que se aproximasse, e naquele espaço passou a receber para levar aquele consolo ao outro. E veja que só a partir daí já dá para perceber o insuflamento de uma arrogância. Quando eu me percebo detentora de algo emprestado a mim a título precário e que afluxam pedidos na minha direção e que mesmo eu cobrando, aquilo continua vindo e até aumenta. Uma isca quase infalível para quem não está disposto a vencer a próprio orgulho. E
dando aso àquela continuação, passou a ter um movimento importante e juntou um cofre substancial em que foi possível fazer a subsequente reforma que estava colocado no papel, fez uma alteração para viagem, lazer diferenciado, mudança de escola para o filho, de uma não paga para uma paga. E usava o dinheiro que entrava via consulência. Certa feita, ela tem a orientação de um espírito para pegar uma água e levar até a fervura e de virar aquilo contra ela mesma. Ela esteve reticente, tentou recuar, mas aquela incisividade, que já havia se transformado numa subjugação corporal, no seu caso, a levou ao ato que fez um estrago na sua bochecha, pela queimadura que se abriu no seu rosto. E percebeu que, à medida que ela dava continuismo àquilo que havia iniciado, aquela presença inoportuna e impositiva que a tratava com o império e a qual ela não tinha uma resistência substanciosa, intensificava. Quando ela foi orientada por ele a pegar uma tesoura e atravessar o coração da filha, ela entrou em desesperação e veio a fazer a procura do hospital psiquiátrico espírita para as orientativas que a ajudassem naquele momento grave. Visto que ela percebeu que se desse curso e aso ao que foi ecoado, ela acabaria fazendo isso contra a própria filha. E iniciou-se então um processo de tratamento da subjugação em que ela estava imiscuída, imersa, e ao mesmo tempo ela começou a militar no espiritismo e a fazer modificação na gema do que havia abrido fresta para que isso ocorresse. Isto é, a interrupção daquela consulência cobrada, onde era procurada a mancheia e começou um ritmo acelerado de um enriquecimento e uma modificação do estilo de vida a partir de um dom, de um
uma mediunidade que não a pertencia. Porque daí o espírito superior, em vendo que eu estou usando isso para proveito próprio, para massagear meu ego, ou para amoedar minha bolsa, ou para limpar a minha imagem, vai recuar, e isso per si já deixa o campo livre para o espírito sofredor. Porque nós estamos aqui nesse orbe onde pulula a condição sombria. E nós não controlamos o fenômeno. E o vai e vem do espírito. Eu posso ser acercada por um espírito sombrio que me mistifique, que encontre respaldo devido a uma similitude de intenção, de ideia. Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns, na subparte da Entidade dos Espíritos, na pergunta 9, que arrolou a pergunta que havia sido feita da permissão que um espírito superior de baixo escalão, de uma condição que coloca uma diferenciação de gosto, de palavra usada, e ele usar um nome respeitável, se passar por um espírito superior, para induzir alguém a erro, a falha, por meio de uma máxima, não raro perversa, cruel. Porque o espírito sofredor, ele conhece o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele conhece aquilo que foi apregoado por Jesus. Ele é sabedor daquele que considera um espírito elevado e pode se passar por esse espírito para ter acesso ao meu cosmo psíquico. E nós não controlamos essa situação. Por isso eu preciso balizar e rastrear, como médica vigilante de mim mesmo e do meu processo, aquilo que tenho chegado de pensamento, aquilo que tenho sentido, os frutos que tenho produzido, porque conforme Jesus demanda, pelo fruto se conhece a árvore. Não tem como nascer laranja de abacateiro, não tem como nascer uva de morangueiro.
E esse movimento comigo de análise e de uma busca sincera de melhoria, ele permite que eu identifique o início de uma mistificação, um olhar de uma fascinação, a iminência de uma subjugação. Aquilo que é personismo. Que tem a ver com a minha vaidade, com a importância que seja dado para o meu eu. Que vai me tornar vulnerável a essa enganação devido a mim mesma. Por isso, vai dizer no subsequente que quem engana o outro vai ser punido, vai ser responsabilizado por isso, de acordo com a gravidade da impostura, da intenção. Somente que só existe um espírito mau que me aborda pela minha própria imperfeição. Porque se eu fosse perfeita, isenta de mácula, estaria rodeada por espírito bom, que não tem intenção e nem me enganaria. Daí, quando percebo que fui enganada, que fui trapaceada, isso tem a ver comigo, com a minha fraqueza. E é permitido para que seja experimentado tanto a minha sabedoria, o meu discernimento, fortalecida a minha perseverança, e para que eu vá escaldando a distinção entre a impostura, o erro e a verdade, o nobre. Se eu não tenho condição de fazer isso de praxe e venho a ser enganada, é porque eu ainda estou numa condição que pede a lição da experiência e da vivência, onde, em sendo enganada, ludibriada, eu aprendo a burilar minha percepção. E se numa condição de esforço, de doação, de gratuidade, eu já estou sujeita a essa situação e preciso me analisar, me avaliar, me conhecer. Imagina quando eu comercializo recurso emprestado provisoriamente. Que vai levar a uma conexão persistente, insidiosa, que não terá disposição desse espírito sombrio de se afastar. Por isso que, conforme vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, o sacrifício mais agradável a Deus
é essa purificação do coração e a reparação de algo que eu possa ter causado de danoso. Visto que espiritualizei o sacrifício, o martírio. E com isso é possível, fazendo essa limpeza e em busca de um trabalho em que eu possa verter esse esforço de forma doada. E é um alerta para nós. Quando eu perceber uma portinha aberta que me cobra para fazer uma oração na minha direção, para fazer um evangelho no lar comigo, para fazer uma preleção sobre determinado tema, preciso fugir disso. Porque não poderá ser conduzido por um bom espírito. E há locais e locais, visto que conforme for, aquele que cobra para fazer isso sempre vai ter uma justificativa que tenta convencer. Desde o fato de ter sido orientada pelo seu guia a fazer dessa forma, ou caso não tenha essa conduta, a impossibilidade de manter o local que recebe ônibus e precisa de uma manutenção básica, ou para movimentar uma doação de alimento no local mesmo, que são justificativas sutis para tentar me convencer daquela cobrança, da legalidade e a necessidade daquilo. Mas é preciso fugir disso e alertar aquele que frequente um local assim. E quando existe uma efusão de popularidade, aí o cuidado precisa ser redobrado. Conforme vai dizer em Lázaro Redivivo, no capítulo Conquista e Liberdade, nós somos como minúsculos sóis, revestidos de lodo, lama, caos, onde a maioria exige um satélite, um movimento lunar, estrelial, para orbitar. Se intensificar uma coisa, uma pessoa, uma situação, um imprevisto em torno de mim, mais importante eu vou achando que sou. Como eu não estou ofertando de mim, mas retendo para o meu insuflo, eu acabo me tornando escrava disso e vindo hecatombar.
Visto que, se eu exijo e imperio uma nau ciclópica para singrar o mar da experiência, onde eu tenho o meu melindre confortado, vai ser decuplicado, enxameia tanto tormento, obrigação, desatrelo. E isso é um poço sem fundo, que à medida que eu percebo que angariei importância a ponto de ser paga para oferecer algo, vou entrar numa cegueira que pode ser irreversível. E aí volta Jesus dizendo que o prélio é da conquista de mim mesma, a vitória sobre a minha má inclinação, a posse gradual da elevação da virtude, da sabedoria libertadora, singrante, diretiva. Caso contrário, eu demando além via pórtico, numa desesperação em que lastime, lamurio, ter que ter deixado o físico para trás. E para compreender a liberdade e adentrar esse terreno, eu preciso me libertar, como essa atuação vigilante sobre mim mesmo. E ao acender minha tocha e manter esse garantimento via esforço da virtude, tem como fugir do jogo, do baralho da sombra, da conquista e do troféu exterior. Isso passa pelo trabalho que arrola do coração para a mão numa oficina e a iluminação, o verto sobre o entendimento. Como a morte vai me encontrar e demandarei o além, ao fazer esse movimento, eu me preparo para desligar da matéria, porque fermentei, encimentei isso, visto que até o apego ao que é desse mundo é usado para que eu seja obsedada no além e atormentada.